Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria ter vocês aqui conosco. Como eu já falei outras vezes, sem a presença de vocês, nada acontece, né? Então, a gente só tem que agradecer a todos. Nós sabemos, né, gente, que a oração, ela nos traz calma, ela nos traz esperança, ela nos traz um acalento ao coração, né? Então, quando a gente está em desespero, ou a gente não sabe o que fazer, sempre a oração é a melhor saída, né? Então, para começar a nossa noite de hoje, os nossos trabalhos, vamos nos concentrar numa oração para que seja abençoada a nossa noite. Os que nos assistem de casa também sejam muito bem-vindos, que vá assistir essa preleção e a palestra. Pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde, pode ser também uma boa noite. Não esqueçam da água para que seja fluidificada enquanto os nossos pensamentos estão elevados, né? E sempre com a intenção que seja colocado nessa água o remédio que cada um de vocês necessita. Para a ansiedade? Sim. Para a depressão? Sim. Para uma dor física? Por que não? Né? Então, sempre colocar a intenção dessa fluidificação na água de vocês, com aquilo que vocês mais necessitam no momento. Então, vamos fechar os nossos olhos, ficar relaxados na cadeira, respirando lentamente, para que a nossa oração seja ouvida. Pai amado, abençoa a nossa noite. Pedimos que esse encontro nos traga a calma, sentimentos que nos acrescente paz e equilíbrio, para seguirmos a semana, consciente das nossas escolhas, vigiando nossos pensamentos. Afasta de nós as vibrações malignas, as palavras que ferem e os olhares que reprovam. Abre em nós, Pai, sentimentos de amor para que nossas ações e compromissos sigam os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja, graças a Deus. Eu trouxe uma leitura hoje do livro do José Carlos de Luca, Aqui e Agora. Eu escolhi um texto que fala sobre páginas em branco. É o texto predileto do Alessandro. E ele abre esse texto com uma frase de Emmanuel, que é o mentor do nosso querido Chico Xavier. Cada manhã na Terra é uma página em branco de que dispões no livro da vida, para fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Emmanuel. Nossa vida pode ser comparada a um livro, mas há um livro que ainda está sendo escrito. Isso significa que nossa vida é um processo, é uma caminhada. Podemos até encerrar alguns capítulos, mas o livro nunca chega ao fim. Nossa história continua, afinal somos espíritos imortais. Tomemos cuidado para não ficar presos às páginas já escritas, sobretudo aquelas em que foram grafadas experiências mal sucedidas. Todo mundo tem páginas ruins. A vida deve, contudo, seguir em frente. E assim vão sendo escritos novos capítulos nas páginas em branco, a nosso dispor. Muitas vezes, porém, paramos de escrever o nosso livro, capturados que somos pela teia do que se passou e não volta mais. E assim vamos deixando de viver a vida, que está no aqui e agora. Viramos um personagem do passado, um fantasma que não sabe que já está morto para as coisas do ontem. O que mais nos prende no passado é o ego ferido.
Não aceitamos o fato de que as pessoas falham conosco, que é o ressentimento, que é a mágoa. Tampouco o de que nós também falhamos com elas. Aí o sentimento é culpa. Esperamos das pessoas e de nós mesmos, embora mais dos outros do que de nós mesmos, comportamentos angelicais, irrepreensíveis, esquecendo que ainda somos seres humanos, imperfeitos e vulneráveis. O exercício da humildade diminui a circunferência do nosso ego. É por meio dela que aceitamos a nossa impotência, a nossa fraqueza e, por consequência, a impotência e a fraqueza dos outros, reduzindo nossas áreas de atrito. A humildade também facilita que viremos as páginas mortas do livro da nossa vida, compreendendo os naturais desencontros entre o que é ideal e o que é possível. E a partir de então, não mais dizemos que as coisas não ocorreram como deveriam ter ocorrido, mas sim que foram como puderam ser. Esse raciocínio nos devolve ao presente e aqui agora cheio de oportunidades, pois o dia de hoje é a página em branco que espera ser preenchida com atitudes que no passado não nos foi possível tomar. É uma segunda chance que todos os dias se abre para nós. Jesus fala que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Ou seja, é preciso desencarnar do passado e tomar cada dia como se estivéssemos começando a nossa vida. Muitos lamentam dizendo, se eu pudesse começar minha vida novamente. E não se dão conta de que a vida recomeça todos os dias. Os dias são as páginas em branco. Tudo está esperando o nosso toque. E aí, gente, a gente vê que o ressentimento, aqui ele fala de dois sentimentos que nos atrapalham a seguir em frente, que é o ressentimento, que é a mágoa, né? Que ela tira a nossa paz. A mágoa gera estresse, a mágoa gera insônia. Ficamos remoendo pensamentos repetitivos. E nutrindo esses sentimentos negativos, ele tem uma influência enorme no nosso corpo físico. Porque, insistentemente, quando não saímos dessa frequência, esses pensamentos de mágoa, de ressentimento, nos traz gastrite, nos traz obesidade, nos traz hipertensão, diabetes, e aí por aí vai. Mas corpo são, mente sã, não é assim que a gente ouve falar? A nossa mente tem um poder muito grande sobre o nosso corpo físico. E aí nós temos que escolher. Vamos nos libertar de ressentimentos e de mágoas e continuar a nossa vida, ou vamos ficar remoendo aquilo? Que às vezes a pessoa que nos magoou, ela nem tomou ciência disso. Ela nem percebeu que algo que ela falou nos atingiu tanto. Porque somos seres diferentes. Falamos isso hoje no nosso Evangelho. Então, o que para mim pesa demais, para o outro passa batido. Temos que entender isso e temos que perceber que isso só vai nos trazer doenças. Então, temos que ser o nosso curador. O principal curador das nossas doenças somos nós mesmos. Então, são escolhas que fazemos, né? A culpa também nos mantém presos ao passado. E ela traz doenças também, como ansiedade e depressão. Então temos que perceber que somos seres que falham, seres imperfeitos, e nos perdoando, e procurando não cometer mais os mesmos erros.
erros, para não carregar esse sentimento que não é bom, né? Tem uma música do Gonzaguinha que ela tem tudo a ver com essa leitura. Eu só peguei as frases principais. Eu não sei cantar. Nunca pare de sonhar, que hoje é semente do amanhã. Não se desespere, não. Nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, nunca devemos procrastinar a nossa vida em detrimento de sentimentos que nos prende ao passado e não nos deixa caminhar. Então, o recado que eu tinha para hoje era esse. E que possamos caminhar sempre com ânimo, né? Com um bom ânimo e percebendo quais são as nossas falhas para a gente poder ir consertando devagarinho. Boa noite a todos. E agora, eu não combinei com o seu Nelson, mas ele também vai falar de fé. Né, seu Nelson? Fiquemos então com a palestra do seu Nelson. Boa noite. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos com muita alegria e com muita fé. Como disse Paulo de Tarso, Jesus a ele falou: eu vos dou a minha paz. Não vos dou a paz do mundo, vos dou a paz de Deus que o mundo não pode vos dar. Então, que a paz do Mestre se faça presente conosco. Nós vamos falar hoje sobre a fé que transporta montanhas. Então, deixa eu só dar uma acertadinha aqui, porque agora melhorou um pouquinho. E lá como ficou? Saiu de lá. O DJ. Assistente técnico. Cadê o DJ Érica? O DJ, eu fui querer aumentar aqui a tela do Note e ela saiu lá. Peraí. Não se preocupa, viu? Tem algum obsessorzinho por aí, mas ele vai ser evangelizado já já. Pronto, está amarrado. Cadê o óculos, né? A gente sofre à toa, né? Ele fecha aqui. Aqui no meu, o F5 ele abre. Se você quiser fazer uma. Vai para quadros.
Inverteu. Sem problema. Vamos lá. Então, essa passagem, né, a fé que transporta a montanha, ela vem nos reforçar o quão importante é nós nos fortalecermos na fé. Porque muitas vezes dizemos que temos fé, mas no momento que é para colocarmos ela em prática, nós nos acovardamos. Nós esquecemos todos os ensinamentos que nós adquirimos e nós fugimos. Tá? Nós passamos a ser incrédulos em relação às situações que acontecem. Então, o poder da fé. A proposta, né, dessa apresentação é fazer alguns apontamentos sobre este tema palpitante que é a fé, abordando os seguintes tópicos. A definição de fé por Paulo de Tarso, quando ela surge em nós, como compreendemos, que benefícios ela nos traz, a fé, não é? A fé quanto à intensidade, a fé religiosa, a fé quanto à aplicabilidade. Então vamos lá. A definição de fé por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele chegou ao ponto de ter a sua fé tão fortalecida que em um momento da sua vida ele disse: já não sou mais eu quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Imagina, para um ser humano poder dizer uma frase dessa, imagina o quão envolvido ele está com o Cristo, não é? O quão ele está, o quão ele trabalhou a sua vida, a sua existência, para poder se conectar tanto com o Cristo, para mencionar uma frase dessa. 2000 anos se passaram e eu, pelo menos, estou muito aquém de me aproximar disso. Porque nós temos fé, sim, mas só que a nossa fé é limitada. No momento que é para nós colocá-la realmente em prática, nós não sabemos como fazer. E quando ela surge? Quando ela surge? Olhar aqui, porque aqui não está dando para mim enxergar, estou meio seguido. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Essa é a história de um homem que tinha um filho lunático. Naquela época eles falavam lunático, mas na realidade ele era... deixa eu trazer para cá agora que... também ele era... daqui a pouquinho é epilético, justamente. Ele era epilético. Então, na época chamava-se de lunático. Então esse homem levou o seu filho para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram curá-lo. Aí então, esse homem chegou para Jesus e pediu a ele que curasse o seu filho. E Jesus respondeu dizendo aos seus discípulos, não é? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Demônios naquela época são os obsessores que nós falamos hoje, que nós aprendemos na casa espírita, não é? Porque não existe demônios, é espírito superior, inferior, ignorantes e tudo mais pela escala espírita. Nós aprendemos a graduação de cada um deles. Mas naquela época, por falta de conhecimento, por ignorância do povo, eles falavam que eram demônios. Mas,
Então, esse obsessor estava junto desse garoto, já vinha algumas encarnações junto dele, atrapalhando a sua caminhada. E então, foi onde que respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade e falta de fé, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então veja a capacidade da fé que Jesus transmitiu para os seus apóstolos nesse momento. Devido à incredulidade deles, eles não conseguiram curar, mas eles já haviam curado muitas outras pessoas, já haviam expulsado muitos outros demônios, mas desse garoto eles não conseguiram. E é por isso que ele chegou a Jesus diretamente para falar com ele. Então esse episódio narrado, ele ocorreu na manhã seguinte ao dia da transfiguração. Jesus sobe ao monte para orar juntamente com Pedro, João e Tiago, os 3 irmãos, né? Passam lá à noite e na manhã seguinte descem e encontram os outros 9 discípulos cabisbaixos e confusos por não terem conseguido atender ao pedido de um pai para que auxiliassem seu filho. Então Jesus naquela noite ele passou no Monte Tabor, ele se transfigurou junto com Elias e Moisés. Então deu para se perceber a transfiguração, os outros apóstolos perceberam, devido à claridade, à luminosidade que ele transmitia naquele momento da transfiguração. Tá? Então, quando ele desceu dali, chegando lá junto dos apóstolos, ele recebe essa informação. Este sofria de ataques epiléticos, causados pela presença de um espírito que o fazia ter convulsões e ficar mudo e surdo. Muitas vezes isso ocorria em locais que apresentava risco para ele, dentro da água ou junto de uma fogueira, porque naquela época, ou eles iam no rio para pescar, a vida deles era essa daí, ou então estavam em alguma fogueira fazendo alguma coisa, mexendo com fogo, e esse garoto sempre estava caindo, ou na água ou no fogo. Esse foi o motivo do pai pedir o auxílio para Jesus. A frustração dos discípulos é por causa de já terem conseguido em outras ocasiões a expulsão de espíritos, mas não nesse caso. Jesus é informado pelo pai do menino que isto vem acontecendo desde a infância. Mais tarde, após esse acontecimento, os discípulos irão perguntar a Jesus a razão pela qual eles não haviam conseguido expulsar aquele espírito. E veja Jesus como diz para ele. A definição da fé. A fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Né? Nós não podemos ser como Tomé, precisar apalpar as chagas de Jesus para confirmar que é ele realmente que ali estava. Não precisamos ver para crer. A fé, ela consiste em nós crermos sem enxergarmos. E é por isso que a fé, ela tem as suas divisões. Existe a fé cega, que é aquela que ela é imposta para a pessoa. A pessoa aceita tudo que lhe falam, sem buscar conhecimento, sem buscar informação. Ela aceita e aquilo ela vai somatizando no seu interior e ela vai passando essas informações adiante, mesmo sem saber se é certo ou não. E na casa espírita nós aprendemos que a fé precisa ser raciocinada. Nós precisamos ser racionais em relação à fé. Porque essa racionalidade que vai fazer com que nós entendamos a fé da maneira correta, que nós apliquemos essa fé nos momentos certos e que saibamos aplicar essa fé. O próprio Kardec disse, né, através dos espíritos, que a fé, a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Veja só, não é só nessa época, nem naquela que passou e nem na futura, em todas as épocas da humanidade. Ela encara a razão face a face. Porque o próprio Kardec disse que se um dia a ciência ultrapassasse o espiritismo, que deixássemos o espiritismo e ficássemos com a ciência. Porque a ciência ela anda de braços dados com o espiritismo. Hoje a ciência está trazendo informações que
os espíritos já trouxeram para o espiritismo lá na época do Kardec, quando ele começou a codificação. Então, elas andam de braço dado. Então, as informações, elas precisam se entrelaçar. E nós precisamos também compreender que o estudo do espiritismo, ele é muito importante. Quando Jesus disse, conheças a verdade e a verdade vos libertará, é justamente isso, nos libertar da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. E depois o Kardec também vem nos trazer, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Buscai informação, conheceis a doutrina espírita, aprofundai nos estudos para que você possa realmente ser um espírita. Porque muitas vezes nós enxergamos, a pessoa vem até a casa espírita e ela é uma simpatizante da doutrina espírita. Ela vem, assiste palestra, muitas vezes até estuda, toma os seus passos de tratamento e depois ela vai embora, passa alguns dias, depois ela volta numa outra ocasião. Então ela é um simpatizante da doutrina espírita. E nós não podemos esquecer nunca uma situação importante que acontece no espiritismo. A casa espírita, ela é um hospital, ela é uma UTI, ela é uma escola. E os mais necessitados da casa espírita somos nós que somos os trabalhadores. É por isso que nós estamos constantemente na casa espírita, porque nós precisamos, nós compreendemos que nós somos os doentes, nós somos os ignorantes de conhecimento e precisamos vir à casa espírita constantemente para aprendermos, para evoluirmos, para podermos angariar informação e passarmos as informações para as outras pessoas. Isso que é importante que nós compreendamos. Muitas vezes também, a pessoa vem à casa espírita, ela passa por uma entrevista para um tratamento, só que ela vem e passa várias vezes. Eu tenho experiência lá na casa que eu trabalho. Vem, você vê a pessoa, daí 6 vezes você vê a pessoa novamente fazendo tratamento, daí 1 ano a pessoa está lá com aquele cartãozinho de tratamento na mão, aí você vai conversar com ela, ela, não sei, não está dando nada certo para mim, mas você está buscando seguir a orientação que você recebeu quando passou pela entrevista? Às vezes eu faço, às vezes não. Então, quer dizer, a pessoa muitas vezes, ela não consegue atingir o objetivo do tratamento que ela espera. Ela vem assistir a uma palestra na casa espírita, ela está de corpo presente, mas o espírito dela está lá no Japão, na China, está longe daqui, né? Então, como disse Jesus, onde está o seu pensamento, está o seu coração. Como que a pessoa pode receber as benesses espirituais para o seu tratamento físico e espiritual, se ela não está aqui? Só tem o corpo sentado na cadeira, né? Ela está com o pensamento longe, problemas do trabalho, problemas em casa e uma série de coisas, e ela está longe, está distante. Então ela não vai ser atingida. Então é importante que quando nós chegamos aqui em busca de um tratamento, estejamos de corpo e alma presente. É apenas meia hora, 40 minutos. Não custa nada, não é tão difícil, não é? Então vamos ali nos concentrar, elevarmos o nosso pensamento, porque lá fora muitas vezes é difícil elevar o pensamento, mas aqui nós temos muito mais facilidade para isso. Nós estamos num ambiente harmonioso, onde todos estão com o mesmo ideal. As energias da casa são propícias para isso. Se vocês percebem, quando nós entramos na casa espírita, quando nós chegamos numa situação, às vezes algum incômodo e tudo mais, mas quando nós saímos parece que estamos pisando nas nuvens, saímos mais leve, mais tranquilo, o coração já não está tão disparado, né? Está batendo normalmente, então saímos daqui mais tranquilamente. Isso é a fé, isso que é importante que a gente compreenda. Quando a fé surge em nós, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita ser desenvolvida. Fé todos nós temos, só que ela precisa ser trabalhada. A fé não se compra na farmácia, não se compra na casa espírita. Na casa espírita a gente chega e aprende como trabalhar a nossa fé, como desenvolver essa fé. E é isso que é importante, aprendermos a desenvolvê-la, porque ela já está em estado latente no nosso ser, assim como nossas virtudes.
elas estão em estado latente, somente aguardando a oportunidade de nós exteriorizarmos ela. E como que nós vamos fortalecer essa fé? Exteriorizando justamente essas virtudes que ainda estão amarradas no nosso ser. Porque nós apontarmos erros dos outros, falarmos das pessoas, é muito simples, é uma facilidade muito grande. Mas nós elogiarmos a pessoa por algo de bom que ela fez, parabéns, você fez uma coisa muito bacana, adorei o que você fez. No nosso lar principalmente, não é? Lá é difícil, mais difícil, onde os espíritos que estão ali estão precisando de reparação, estão ali todos para repararem alguma coisa do passado, então fica mais difícil. Há muitas vezes muito mais agressividade do que com o vizinho. A pessoa fala, nossa, por que será que aquele vizinho meu que mora no fundo da rua, eu me dou tão bem com ele, mas lá na minha casa? Justamente porque você tem que trabalhar na sua casa, o vizinho é o vizinho. Então, é ali que nós precisamos desenvolver. E conforme nós vamos exteriorizando as virtudes que estão em estado latente no nosso ser, nós vamos fortalecendo a nossa fé. No momento em que eu compreendo que o outro, ele é um ser errante tanto quanto eu vou enxergá-lo de uma outra forma. Eu vou enxergá-lo realmente como um irmão. E que nós estamos juntos no mesmo barco. E que nós precisamos estar juntos para crescermos, para aprendermos, para nos desenvolvermos juntos. Nesse movimento que nós fazemos, nós estamos fortalecendo essa fé. Nós estamos deixando as amarras do passado se dissolverem. Estamos criando laços de fraternidade. Estamos compreendendo o outro, aceitando ele como ele é. Porque nós nunca chegamos num lugar e para que nos aceite, fala assim, ó, eu vou mudar, vocês querem me aceitar, eu mudo o meu jeito de ser. Não, a gente não fala isso. Mas o outro, a gente quer que ele muda. Fala, nossa, aquela pessoa lá, eu tenho uma antipatia por ela. Eu não consigo, eu vejo o meu santo não bate com o santo dela. Mas será que é o santo dela? Ou será que é o meu que não bate com o dela? Então, muitas vezes, nós temos que arrumar algum culpado para alguma situação na nossa vida. E toda essa situação que nós arrumamos, de desconforto, nós estamos fraquejando na nossa fé. Jesus, quando ele andava pela Galileia, ele nunca questionou ninguém em relação a poder aquisitivo, a ideologia política, as suas raças, ao poder monetário de cada um. Ele nunca questionou ninguém em relação a isso. Ele tratava todos iguais. E ainda ele ainda acrescentava no final, não é? Quando ele curava uma pessoa que chegava até ele curava a pessoa e depois dizia, vá, a tua fé te curou. Um caso exemplar da mulher adúltera, né? Além deles salvar ela do apedrejamento, depois que todos foram embora, ele perguntou para ela, onde estão seus acusadores, mulher? Foram-se todos, eu também não vou te julgar. Vá e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Foi um alerta para ela, porque se amanhã você pecar novamente, e eu não estiver por perto, com certeza você vai morrer apedrejada. É uma questão de interpretação, esse vai e não peques mais. Tome cuidado daqui para frente, né? Porque até agora, hoje eu consegui te livrar, mas amanhã talvez eu esteja em outro lugar. Então, e até hoje ainda, ele nos passa esse sentimento, essas informações, é que nós estamos distantes dos seus ensinamentos, nós não conseguimos captar, nós não damos oportunidade para que o nosso mentor transmita no nosso pé do ouvido essas informações que nós precisamos, esses alertas, para que nós saiamos do caminho que nós estamos trilhando e mudemos o rumo da nossa vida. Deixa de brigar com a tua esposa, com teu marido, com teu filho. Olhe para ele como um ser igual a você, um ser espiritual, porque muitas vezes nós pensamos que nós somos seres humanos em experiências espirituais, mas pelo contrário, nós somos seres espirituais em experiências humanas. Nós estamos hoje nesse corpo humano em experiência humana, amanhã podemos estar no corpo de um outro ser, num outro planeta, adquirindo experiências lá também, mas nós somos espíritos em experiências carnais. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós achamos que o outro sempre é o culpado. Delegamos a nossa responsabilidade de erros ao outro. O que acontece comigo tem que aparecer um responsável. Eu nunca assumo a responsabilidade do meu erro.
Eu sempre busco alguém para delegar essa responsabilidade. Do princípio, apenas acreditamos. Depois compreendemos e finalmente vivenciamos. A fé é isso, ó. No princípio acreditamos. Depois nós compreendemos. E por fim, nós vivenciamos a fé. Foi o momento que o Paulo de Tarso disse que já não era mais ele quem vivia, e sim o Cristo que vivia nele. Isso é vivenciar a fé. É trabalhar arduamente. A Madre Teresa de Calcutá, ela é um outro símbolo para nós do exercício da fé, né? Ela deixava as noites de descanso dela e saía perambulando pelos cubículos lá da Índia em busca de pessoas para socorrer. Quantas pessoas desencarnaram nos seus braços naquelas madrugadas frias, geladas? E ela estava ali segurando a cabeça, apoiando a sua cabeça no colo, dando para ela as últimas palavras, as derradeiras palavras que aquele espírito escutava naquele momento, ela passava para eles. Então, isso é a exteriorização da fé. É o que nós precisamos começar a compreender. Como a compreendemos? A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. Fé ingênua ou infantil? Acredito simplesmente, sem pensar a respeito, sem pedir provas. Acredito em tudo que me dizem, simploriamente, ingenuamente. Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude. Procurar compreender os fatos demonstraria a falta de fé. Então, muitas vezes, a pessoa tem essa fé ingênua, né? Essa fé cega, porque ela não quer perguntar para o outro, porque ela acha que a virtude é ela seguir o que a pessoa está falando daquela forma. E não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita. Ser espírita vai muito além, né? Muito além de estudo, de cursos de 5 anos. Ele foge disso completamente. Foi feito um levantamento o ano passado e chegaram à conclusão que se parassem de escrever naquela época livros espíritas, não escrevesse mais nenhum a partir daquela data, nós teríamos estudos espíritas para mais 300 anos, ininterruptamente. Então veja o que nós temos de doutrina espírita para estudar. Nós temos muita coisa para estudar. Mesmo os livros da codificação, né? Os livros com Kardec, o Pentateuco, mais as revistas espíritas e mais os complementos da doutrina espírita, nós não conseguimos ler todos, muitas pessoas não leram todos eles, né? Então é importante que nós busquemos o conhecimento ali. Conforme nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos nos fortalecendo na nossa caminhada, fortalecendo na fé. Porque como que eu posso ter fé em Deus se eu não tenho fé em mim? Eu preciso primeiro adentrar no meu íntimo e conhecer o meu ser. Eu preciso fazer o que nós chamamos na Casa Espírita de reforma íntima. No momento em que eu busco o meu melhoramento, que eu passo a buscar me compreender melhor, eu passo a compreender melhor o outro, automaticamente. Eu passo a entender o outro assim como eu. Eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que me fizesse. Só esse fato de nós não fazermos ao outro o que não gostaríamos que nos fizesse, já é um grande passo na nossa evolução. Porque as reencarnações sucessivas, elas são como passos numa caminhada. De degrau em degrau nós vamos evoluindo. E a cada encarnação nós vamos aprendendo um pouquinho. E esse pouquinho vai sendo somado. Ele vai sendo guardado no nosso cabedal perispiritual para a somatória final. No momento em que nós chegarmos a complementar todo esse conhecimento, né, que nós precisamos adquirir, aí então nós estaremos trocando de fase. O nosso planeta está passando para a regeneração agora. Aliás, já começou na época de Kardec e já estava adentrando para a regeneração. Só que vai demorar mais uns 3.000 anos, mais ou menos, para nós estarmos na regeneração. Veja quanto tempo, quantas encarnações nós voltaremos ainda com um pezinho ali, a ponta do dedão, até nós colocarmos a sola do pé por completo dentro da regeneração. E a cada encarnação nós vamos levando um pouquinho mais de conhecimento, vamos aprendendo um pouquinho mais, vamos fortalecendo um pouco mais a nossa fé. Que é isso que é importante para nós.
fase do desenvolvimento das emoções, a fé passa a ser um segmento ou uma emoção que se acende ou apaga, aumenta e diminui, segundo o estado emocional da criatura. Então, quando nós estamos em momentos felizes, a nossa fé está fortalecida. Quando o nosso emocional está abalado, nós não temos fé. Nem mesmo conosco, que de lá para termos uma fé religiosa, a fé em Deus, a fé no nosso Criador. Nós nos afastamos dele. Porque naquele momento nós estamos completamente abalados nas nossas emoções. E nós não podemos esquecer nunca que, como disse a nossa companheira Neuza, mente sã, corpo são. A nossa mente, ela é a nossa voz é o veículo do nosso corpo físico. A nossa mente é o veículo do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele anda muito mais rápido que a velocidade da luz. É incalculável. Ninguém até hoje conseguiu mensurar a velocidade do pensamento. Mas, onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Como eu disse no começo. Então, por isso que é importante nós trabalharmos os nossos pensamentos. Em benefício nosso, em benefício do outro. Quanto mais eu consigo trabalhar no meu pensamento, eliminar toda a carga negativa que se encontra no meu pensamento, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Eu vou me aproximando mais rapidamente de Deus. Eu tenho livre-arbítrio e posso fazer minhas escolhas. Deus não impede isso de mim. Ele me deu isso justamente para facilitar ou para mim me atrapalhar com isso. Agora, quanto mais eu demorar para chegar próximo dele, quanto mais teimoso eu for em errar os caminhos, pegar atalhos e tudo mais, eu estaria angariando para mim muito mais sofrimento. Aí eu estou sendo masoquista, eu posso sofrer. Tá? Então, o que importa é isso, é que nós busquemos, através do conhecimento que nós temos, através da prática da nossa doutrina, fortalecendo essa fé e olhando sempre o outro com os olhos da alma. É bom ser bom, é muito bom ser bom. Ser bom, eu digo que até é uma questão de inteligência. Porque todo bem que eu fizer para o meu semelhante, ele será meu advogado por todo o universo, em toda a época da humanidade. Amanhã sempre terá um espírito para falar, olha, ele foi um cara legal comigo, eu conheci ele, ó. Eu não estava lá, mas ele foi legal comigo porque ele fez uma oração para mim, ele me ajudou. Então nós teremos sempre espíritos ao nosso favor em todo lugar. Deus, ele nos colocou junto porque nós precisamos evoluir juntos. Quando nós pedimos alguma graça para Deus, não vai pensar que Deus vai sair dos seus afazeres, largar o que ele está fazendo, para vir aqui. Ô meu filho, você quer um emprego? Vem cá, pega na mãozinha aqui, vou te levar lá naquela empresa que está precisando de um empregado lá. Não. Ele vai colocar humanos no nosso caminho para nos auxiliarem. Nós temos que nos auxiliar em humanidade, em irmandade. No momento em que eu ajudo o outro me ajuda também. E toda a minha necessidade também é a necessidade do outro. Pode ser apenas de forma diferente. Mas é importante que nós compreendamos isso. Porque andar de mãos dadas é justamente porque nós compreendemos que o outro ele está no mesmo caminho que o nosso. Ele não está na frente nem está atrás. Agora, se eu estiver na frente, eu preciso voltar e dar a mão para ele atrás. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade, ou se perde num segundo, diante de uma desilusão, mais baseada nos outros, com suas qualidades e defeitos, do que em si mesmo, em seu próprio conhecimento da verdade. Deixa eu ver aqui que dá outra hora. Daqui a pouco o rapaz aparece lá, já passei no tempo de novo, outra vez para fazer 40 minutos, eu fiz 1 hora. Então, pessoal, o que nós precisamos compreender aqui é justamente isso. Pode levar ao extremo da fé cega ou da descrença total. Não é? Quando nós estamos aí buscando o próprio conhecimento da verdade, nós podemos ser levados ao extremo da fé cega ou da descrença total. Podemos nos tornar céticos, ateus, ou podemos ser dirigidos na nossa fé, ser teleguiados na nossa fé, que é a fé cega. Na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, a fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança.
Representa então uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. Ela passa a ser um fruto da experiência. Quando nós temos confiança, convicção e certeza, né? Então, ela já se tornou ali um fruto de experiência. Nós já vivenciamos aquela situação. Por isso que nós estamos melhores. Estamos com uma compreensão maior em relação à situação que está nos abrangendo nesse momento. Supõe o conhecimento profundo assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. É a segurança do químico que, ao fazer as combinações de ácidos com bases, tem a certeza de que obterá um sal. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada com fundamento e fatos vividos e vivenciados sob controle. Né? É a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo com convicção. Assim como o químico faz ali as suas misturas com certeza do que ele está fazendo, nós também estamos agindo com certeza dos experimentos que nós já tivemos, das experiências que nós já vivenciamos. Nessa fase, a fé não é oscilante, de conformidade com o estado de humor. Na fase mais espiritualizada, quando já sintonizados com a presença divina dentro de cada um, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Nós somos fiéis aos princípios divinos, às leis que regem o universo. Existem dois tipos de lei, a lei humana e a lei divina. A lei humana, ela se modifica de acordo com os povos e as épocas. A lei divina não. Desde o seu princípio até o término, aquelas leis elas irão nos reger e reger o universo, porque elas são imutáveis. Nós não conseguimos mudar. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimento e nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no falar, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser, o vivenciar com fidelidade os princípios divinos, havendo o ajustamento, a justeza do modelado com um modelo do cristão com o Cristo. Não é? Já não é mais o Cristo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Nós já nos aproximamos, já compreendemos tudo e já vivenciamos todas as situações. Nesta fase, a plena confiança nos princípios divinos. Continua? Continua até terminar rápido. Até terminar rápido. Que benefício. É só pegou aí. Que benefícios ela nos dá? Transpor os obstáculos no sentido próprio. É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com que se depara da parte das melhores coisas? O preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são caminhos e outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, as montanhas que a fé remove, não é falar lá para o Pico de Jaraguá, olha, sai daí e vem aqui para o centro de Carapicuíba. Não são essas montanhas. Quando Jesus disse a respeito das montanhas, as montanhas dos nossos defeitos, o orgulho, a vaidade, tudo o que nós carregamos de ruim dentro de nós, para que nós possamos nos desfazer dessas imperfeições e buscarmos justamente exteriorizar virtudes, porque é muito fácil, não é? Nós falarmos dos defeitos. Certa feita eu dava aula lá na casa do trabalho e a aula era sobre vícios e virtudes. Aí eu comecei a falar sobre os vícios e tudo mais. Aí na terceira fileira tinha uma mocinha, eu falei para ela, me diga 5 defeitos que você tem. Não gastou 10 segundos para falar 5 defeitos. Aí eu continuei dando aula. Passou um tempo, eu perguntei para ela, falei, agora me fala 5 virtudes que você tem. Ela não conseguiu falar 1.
Uma virtude ela não conseguiu falar. Por que isso? Porque nós estamos acostumados a exteriorizar sempre os defeitos, apontar no outro o defeito, mas nós esquecemos que quando eu aponto o defeito do meu irmão ali, ó, eu tenho um dedo para ele, 3 para mim e 1 para Deus. Eu estou mostrando que eu tenho mais do que ele. Eu aponto um dedo para ele, mas tem 3 aqui para mim. E para Deus tem 1 apontando. Então, quer dizer, eu estou muito mais complicado do que ele, que eu estou apontando o dedo. Então, nós somos viciados em apontar defeitos, tanto dos outros quanto dos nossos. No momento que é necessário exteriorizar uma virtude, nós não conseguimos. Nós não conseguimos exteriorizar uma virtude, porque não é hábito na nossa vida. A certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé quanto à sua intensidade. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e julga suprir com a violência a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, para fechar aqui, porque já o tempinho já passou, nós precisamos compreender que ter fé não é simplesmente dizer eu tenho fé. Ter fé é ser consciente que nós exercitamos a fé que nós temos, que nós praticamos essa fé, que nós buscamos no outro aquilo que falta em nós sem apontar o dedo para ele, que nós buscamos conhecimento, que nós buscamos o auxílio do outro, não sejamos orgulhosos quando nos oferecerem alguma situação, nós não aceitarmos. Porque muitas vezes, não, eu não preciso, não quero, a pessoa está precisando, mas não quero, pode deixar, fica tranquilo. Então, não deixarmos que o orgulho tome conta do nosso coração. Colocarmos em prática essas virtudes para que amanhã sejamos espíritos melhores. Quando deixarmos esse planeta, para sairmos daqui para a erraticidade, que possamos levar conosco toda a bagagem adquirida e todo o bem que nós fizemos aqui. É a única coisa que levamos aqui desse planeta. É o bem que fizermos. Porque eu nunca vi caixão de defunto com gaveta, não sei se vocês já viram. Tá? Caixão de defunto não tem gaveta, ninguém vai levar nada do que conquistou aqui. A casa não cabe no caixão de defunto, o relógio, essas coisas todas se levavam. Então, não existe gaveta no caixão de defunto justamente por isso, porque nós não levamos nada conquistado materialmente aqui da terra. Os faraós usavam fazer isso na época dos egípcios, mas, depois de 3.000 anos aí, 3.600 anos, abriram algumas tumbas, estava toda a riqueza que eles colocaram junto, estavam lá na tumba, quer dizer, eles não conseguiram levar. Eles queriam ser ricos no outro mundo. Mas nós hoje temos uma concepção diferente em relação a essa situação. Nós temos uma concepção de fé, e uma fé raciocinada. Essa fé que determina o que vamos seguir ou não, como vamos agir, o que precisamos mudar, como precisamos nos melhorar, onde eu tenho que buscar o melhoramento para o meu ser. É isso que importa. Essa é a fé raciocinada. Meus irmãos, muito obrigado aí pela paciência que vocês deram. Hoje vocês exteriorizaram uma virtude, hein? A paciência. Ninguém jogou ovo em mim aqui. Tá? Então, uma boa noite para todos. Fácil. Vamos mais uma vez agradecermos ao Mestre Jesus pela oportunidade que Ele nos concedeu de nos reunirmos nessa casa para estudarmos um pouco mais do seu Evangelho.
Jesus amigo, irmão querido, que a sua luz se faça presente em cada coração. E cada um que adentrou nessa casa nessa noite, possa receber de acordo com suas necessidades. Que possamos sair daqui muito mais felizes quando chegamos e levar as energias adquiridas nesta casa até nossos lares e lá envolvermos nossos familiares, amigos, vizinhos. Que possamos ser um farol no segmento do seu Evangelho. Que possamos levar luz por onde formos. Que possamos ser a luz para os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Eu esqueci de dar um recadinho para vocês. Quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente com a terapia do Evangelho. É um estudo do Evangelho, onde é participativo para todas as pessoas que aqui estiverem. Sejam todos muito bem-vindos.